Neemias capítulo 4. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, não verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por o quê? Neemias organizou o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nessa noite nos ajude. Aqui as nossas orações possam ser ouvidas pela nossa prontidão, por não estarmos distraídos, achando que o inimigo tirou férias e que as nossas famílias estão a salvo, quando nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual. Que Tu possas nessa noite falar a cada homem, a cada mulher, marido, mãe, filho, filha, que as famílias aqui, ó Pai, se sintam e se deem por avisadas pela trombeta do Senhor que está tocando neste lugar, e todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Sempre que há uma guerra, o maior prejuízo acontece nas famílias. Sempre que há uma guerra, os pais vão para a guerra, os filhos vão para a guerra. E quando uma família é deteriorada numa guerra, é uma esposa que vai criar os filhos sem a presença do pai. São filhos que vão crescer, às vezes ainda em tenra idade, sem conhecer o seu pai, que foi para a guerra e lá morreu. São irmãos que vão ser privados da companhia do seu irmão, que também foi para a guerra e morreu. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, eles vieram de um grande cataclisma, vamos dizer assim, que havia acontecido na vida do povo de Israel. Por quê? Porque Israel perdeu a guerra contra o rei da Babilônia, e eles passaram 70 anos exilados, e nessa altura aqui, as gerações de Israel estavam se refazendo. As famílias que ficaram em Jerusalém estavam se refazendo nesses 70 anos, e filhos nasceram, cresceram, casaram, e também casaram seus filhos, depois de um período em que Israel foi arrasado em relação às famílias. Porque pais nunca mais se viram, filhos que não se viram, tios que não se viram, avós que não viram mais os seus netos. Você imagina que problema Israel havia acabara de passar nesses 70 anos anteriores a essa reconstrução aqui. Neemias é chamado por Deus e vocacionado por Deus para fazer a reconstrução do muro. Agora já havia de novo em Israel famílias, como já disse a você, gerações nasceram daquele pós-guerra, e agora eles estavam se refazendo como nação. Mas mais uma ameaça se levanta contra aquilo que eles estavam fazendo, porque eles estavam preparando a volta daqueles que iriam voltar do exílio. Estariam preparando a cidade para que a cidade tivesse novamente muros, tivesse novamente portas, fosse uma cidade fortificada e ali as famílias pudessem habitar. Mas havia uma conspiração contra aquilo. Queridos, sempre que Deus quer fazer alguma coisa para abençoar uma família que seja, há uma conspiração maligna para que isso não aconteça. Você consegue entender isso?
Quando Deus quer abençoar uma família, salvar, libertar, curar, abençoar financeiramente, prosperar socialmente, o inimigo não quer que isso aconteça. E existem, queridos, dois tipos de guerra. Tem a guerra física, que o soldado vai para a guerra e lá ele é ferido em combate e morre. E tem a guerra espiritual, que é essa que a gente vive, mesmo em períodos em que guerras físicas não estão acontecendo. Só que no Brasil, na nossa nação, no nosso país, essas duas guerras estão acontecendo. Tanto a guerra espiritual quanto a guerra física. Um país em que mais de 60 mil pessoas são assassinadas, eu estou dizendo, irmãos, assassinadas. Eu não estou falando de quem morreu do coração, quem morreu de câncer, quem morreu de velhice, quem morreu de atropelamento, acidente de automóvel, não, de afogamento, não. Eu estou falando de mais de 60 mil mortes por ano através de assassinatos, através de atos violentos. Agora você imagina, nem na guerra do Iraque, quando estava acontecendo, havia um número desse. Nem na guerra da Síria, que está acontecendo agora, tem um número desse. Será que dá para a gente entender que o Brasil hoje tem uma guerra dentro do país? Ou alguém ainda tem dificuldade de entender isso? Você tem uma noção de quantas famílias todos os anos ficam órfãs? Ou de um pai ou de uma mãe? Ou perdem um filho ou uma filha? No envolvimento com o tráfico, no envolvimento com as drogas, no envolvimento com atos de violência, que se proliferam mais também no meio dos jovens, né? E nessa história dos mais de 60 mil, a maior parte é abaixo dos 30 anos de idade. Ou seja, pessoas jovens que estão morrendo, não são pessoas idosas envolvidas em atos ilícitos que geram mortes, não, são jovens, são adolescentes, e não muitas vezes crianças envolvidas nessa situação. Queridos, nós estamos vivendo uma guerra física, uma guerra espiritual, e isso está travestido muitas vezes de uma certa normalidade. Eu não sei se você percebe isso, mas as mídias, né, as TVs, os jornais, eles travestem esses números de uma certa normalidade para nos dar uma falsa sensação de que está tudo funcionando, está tudo bem, quando na verdade a gente sabe que não está. Muita coisa que está acontecendo hoje, que deteriora a família na área espiritual, está na área de pecado. Só que isso é atribuído a uma mudança natural que está acontecendo na humanidade, porque afinal de contas os tabus estão sendo quebrados, e agora aquilo que antes era considerado uma coisa terrível, nós temos que entender que agora é normal. E aí entra em ação aquela frase, nada a ver, não tem problema, né? E aí a gente vai travestindo isso de normalidade, porque afinal de contas, os tempos pós-modernos chegaram. Mas na verdade o que está acontecendo, irmãos, é um ataque frontal à família. No Brasil, queridos, tanto o governo humano, quanto o governo espiritual estão trabalhando juntos. Os atuais governos no Brasil estão trabalhando em paralelo, juntos, com principados malignos para destruir a família. Você tem alguma dúvida a respeito disso? Governos humanos aliados a principados malignos e controlados. Como é que isso funciona? Eu vou explicar para você entender como é que a banda toca na palavra de Deus. Esses governos malignos, eles não temem a Deus, é o primeiro ponto. Não temem a Deus. Pode até dizer da boca para fora, mas não temem. A coisa que esses homens e mulheres malignos querem é uma palavrinha mágica chamada poder. Eles querem poder. E por que eu digo isso?
Quando Herodes foi avisado a respeito do nascimento do Messias, que fora prometido a Israel, o que Satanás colocou no coração de Herodes contra esse Messias? Você abre o teu olho, porque esse cara vai roubar o teu trono. Ele vem como rei de Israel, e se ele é rei de Israel, ele vai reinar no seu lugar. Isso é o diabo no coração de Herodes. Aí vai, os magos passam lá pela casa de Herodes, procurando o caminho do Messias, eles não tinham encontrado ainda. E o que Herodes diz? Olha, se vocês acharem esse Messias, me dê uma dica, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Ele estava falando a verdade quando ele disse isso? Não, ele queria matar. E político nenhum vai dizer que quer matar a família. Eu vim aqui, quero ser político, eu quero matar as famílias. Ele não vai dizer isso, de jeito nenhum. Herodes disse que queria adorar. Só que lá eles foram divinamente instruídos por Deus: não voltem pelo mesmo caminho, não passem pelo palácio de Herodes, não digam onde vocês encontraram o Messias. E Deus os desviou por outro caminho, porque se ele fosse lá e contasse, Jesus seria morto. Mas não estando contente Herodes de não ter conseguido achar o endereço, o que ele fez? O que Satanás colocou no coração dele? Olha como é que trabalha o governo humano, junto com o principado maligno no coração do governante que não teme a Deus. Tem um jeito, Herodes. Você não achou o endereço? Mate todos os meninos que tiver a idade aproximada do nascimento do Messias. Porque você vai matar todos e vai acertar um. Aquele que você quer matar, você vai matar junto. Olha como é que funciona o reino das trevas. Herodes queria conservar o seu poder. E aí Satanás usa Herodes para quê? Para dizimar as famílias. Você tem uma noção do que aconteceu naqueles dias com as famílias de Israel, as mulheres israelitas? Os soldados entraram nas casas dessas mulheres, arrancaram os seus bebês à força e os mataram à espada. E eu pergunto a você, quando Satanás lança um menino tão tenro ainda no mundo das drogas e arranca ele da família, o que você acha que ele está fazendo? Quando a gente manda um filho nosso para a universidade, na alegria de vê-lo formado numa profissão, e você vê ele lá ser transformado num ateu, o que você acha que o diabo está fazendo? Tem gente que ainda não deu o clique. Há uma conspiração nos nossos dias contra a família. E governantes cujo desejo é de poder estão ouvindo vozes malignas nos seus ouvidos e depositando essas vozes no seu coração. Olha, você quer o poder? Você tem que bagunçar com a sociedade. Você tem que levar o caos, porque aí depois qualquer coisa que você fizer vai ser solução. E aí eles conspiram, irmãos, para pegar uma criança de 6 anos de idade, maquinar na cabeça da criança para ela se transformar num homossexual. De onde saiu tanta malignidade? Se não de um principado maligno que está falando no coração e nas mentes desses homens, para destruir a nossa sociedade, as famílias representadas pela sociedade. Estamos no meio, queridos, de uma grande batalha espiritual, e quem ainda não entendeu, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando à sua igreja. Tem gente que acha, não, isso aí não tem nada a ver, isso é política. Ô, meu amado, Herodes era o quê? Faraó era o quê quando ele também matou, ou mandou que as parteiras tentassem matar todos os meninos nascidos entre o povo judeu naqueles dias?
o povo hebreu. O inimigo foi lá no ouvido de Faraó e soprou assim: Faraó, você é um homem poderoso, todo mundo te respeita, mas o seu poder está sendo ameaçado, abalado. Tem uma nação crescendo dentro do Egito, e eles se reproduzem numa quantidade muito maior do que os egípcios, porque as mulheres egípcias não são tão férteis quanto as mulheres hebreias. E esse povo está se multiplicando. Se você não fizer alguma coisa, esse povo vai tomar o seu poder. Olha como é que Satanás trabalha na cabeça do político ímpio, do governante ímpio. O negócio dele é poder, irmãos. Por poder ele faz qualquer negócio. Então deu uma ordem às parteiras que faziam os partos, porque não havia médico nem hospital naqueles dias, para que elas matassem as crianças, os meninos que nascessem, as mulheres hebreias. Ataque, ataque. Enquanto você está trabalhando, de sol a sol, fazendo o que você pode para dar o melhor para os seus filhos estão em casa, às vezes, assistindo a malhação. Sua filha está aprendendo coisas que você diz: isso não é bom, isso não é certo. Eles estão sendo manipulados. Igreja do Senhor Jesus, há uma batalha espiritual acontecendo nos nossos dias, e o alvo do diabo é as famílias. Aí você diz assim: o alvo dos políticos é destruir as famílias, eles querem fazer isso por prazer? Não, não, não. Eles estão fazendo isso por poder. Satanás coloca no coração deles que o caminho para o poder está nessa destruição da família. Satanás coloca no coração deles que a família não é tão importante quanto o Estado, e que os nossos filhos não pertencem ao pai e à mãe, mas ao Estado. Ideologias malignas insuflam isso no coração de alguns políticos que estão dentro do nosso país. E tem muito cristão que diz que Deus não se envolve com esse negócio de política. Irmão, é o reino das trevas contra o reino da luz. E no meio dessa situação, sabe quem está? A sua família, o seu casamento, os seus filhos. Não é diferente disso. Há muitos cristãos que ainda não abriram o olho para isso. Quando Neemias soube do que estava sendo feito, Neemias tomou uma decisão. Aí no capítulo 4, versículo 9, porém nós o fizemos o quê? Oramos ao nosso Deus. Pronto, não precisa de mais nada. É só isso? Não, já orou. Pronto. Senhor, está nas tuas mãos. Glória a Deus. Oramos e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Se você ama e preserva a sua família, você precisa cuidar da sua família. Irmãos, eu posso falar aqui, os irmãos vão entender, a nossa igreja é uma igreja que procura alcançar a família em todas as suas áreas. Desde a tenra idade do bebê que chega no ministério do Baby Vida, e que a gente treina, capacita, ajuda essas irmãs a fazerem um bom trabalho com os bebês. Saindo dali, eles vão para o Vida Kids, de 3 anos em diante, vão até os 11 anos de idade, vão para os adolescentes, de 11 até 16, 17 anos, depois vem para a juventude, para o pastor Renato cuidar e tal. É uma igreja que tem cuidado com os idosos, que tem cuidado com todas as áreas. Mas, infelizmente, alguns pais e mães entre nós estão falhando, porque aquilo que a gente produz, alguns pais não valorizam, acham que não é importante valorizar. Antes dessa confusão toda, há alguns anos atrás, eu comecei a conversar com o pastor Renato e dizer para ele:
Nós temos que nos preocupar. Aliás, não era nem com ele, não. Eu falava antes com o Diniz, bem antes. Tem um negócio acontecendo aí. Nossos meninos e meninas que estão indo para a faculdade estão se tornando ateus. Algumas igrejas no passado julgavam o seguinte: então, já que o problema é esse, então eles não vão para a faculdade, pronto. Foi um grande erro, porque nós não produzimos pessoas capazes de fazer o que Daniel e seus 3 amigos fizeram na Babilônia, ocupando o primeiro lugar. Porque em todas as matérias que eles foram indagados pelo rei Nabucodonosor, ele não conseguiu encontrar ninguém mais sábio, mais douto, mais versado nessas matérias do que Daniel e os seus 3 amigos. Formados, preparados, doutos. A palavra usada é doutos. Eles eram doutores naqueles assuntos. Então nós erramos quando a igreja no passado não enviou esses meninos para serem formados. Mas também não podemos enviá-los como ovelhas para o matadouro, sem que os pais preparem em casa e a igreja faça isso. Então nós iniciamos a escola de Daniel. E alguns pais que não valorizaram a escola de Daniel hoje estão chorando um filho, uma filha afastada da casa do Senhor, e não só afastado, virou ateu. Virou uma pessoa que não acredita em Deus. Mas interessante, eles não acreditam em Deus, mas estão acreditando, sabe em quê? Estão acreditando nas ideologias comunistas e socialistas. E isso eles acreditam e muito. Os irmãos percebem que há uma batalha espiritual acontecendo aí? Tem gente que não consegue enxergar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irmão, tem tudo. Satanás enche o coração de um político que quer poder e diz para ele o que ele tem que fazer. Herodes, vai lá e mata todos os meninos. Você quer poder? Você tem que matar esse Messias, Herodes. O que Satanás queria? Queria que matasse apenas o Messias? Não, queria que dizimasse os filhos das mulheres de Israel. Herodes não percebeu que ele estava sendo massa de manobra na mão do diabo. Faraó não percebeu que ele estava sendo massa de manobra na mão do diabo. Porque havia uma promessa que Deus havia feito lá atrás, Abraão, de ti farei uma grande nação. Satanás ouviu a promessa. Quero te dar um aviso, toda promessa que Deus te faz, Satanás ouve. E ele vai trabalhar para não acontecer a promessa. Dá mole para ele. Fica distraído. Só ora, mas não vigia não. Não põe guarda não. Eu venho conversando com os meus filhos já há anos sobre isso, desde que eles são pequenos. Meus filhos podem fazer 349 universidades, nenhuma delas vai afastá-los da presença de Deus. Eles estão vacinados contra isso. Quando começa com um papinho, eu disse: olha, pode parar, eu já sei onde você quer chegar, estou fora. Quando o professor vem lá com a sua formação e tal, e começa, não, porque, e tal, ô professor, conta outra, professor, vai fazer a cabeça de outro, porque a minha você não vai fazer não. Mas o que acontece hoje, irmãos, é que muitas vezes nós espiritualizamos tudo, achamos que orar basta e não vigiamos nada. Botamos tudo na mão de Deus. Senhor, segura aí. Segura aí. Deus não vai segurar não, irmão. Essa peteca quem tem que segurar é você, papai e mamãe. Deus não vai segurar não. Mas Deus não vai segurar. Ensina ao teu filho o caminho em que ele deve andar. E quando ele for velho, não se desviará dele. O texto não diz assim: eu enviarei um anjo para ensinar o teu filho. Não. Papai, mamãe. E sabe qual é o caminho que a gente ensina os nossos filhos para eles amarem a Deus? É você amando a Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você passa uma mensagem subliminar para o seu filho, que as coisas de Deus não são tão importantes assim,
e que elas podem deixar, filho, isso aí depois Deus sabe, depois Deus vê, depois Deus abençoa, vamos fazer isso, aquilo, outro, as coisas de Deus a gente deixa, Deus sabe, Deus conhece, e dá um monte de desculpa. Ele está aprendendo, tá? Ele está aprendendo que as coisas de Deus estão ficando em último plano. Mas quando você é um apaixonado por Deus, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e você vive isso, transpira isso, você vive isso verdadeiramente na sua vida, você está transferindo isso aos seus filhos até enquanto você não fala, mas quando você faz, ele está assistindo você fazer. O que a gente vê hoje, irmãos, são pais que realmente estão deixando os seus filhos aos cuidados da babá eletrônica mais moderna que tem. Antigamente era outra, menos inofensiva, que era a televisão. E a gente achava aquilo uma coisa terrível do diabo, né? Pois é. A internet com essa caixinha que agora eles carregam na mão e que muitos pais acham lindo quando chega num restaurante para o bebê não chorar, dá um celular na mão dele e deixa ele à vontade. Depois ele vai ter um computador no quarto dele com senha e com porta fechada. Aí deixa o resto que o diabo faz a obra. Ele completa a obra. Irmãos, temos uma batalha espiritual acontecendo. E tem crente que ainda não acordou. Tem crente que acha que o pastor está exagerando, não é isso tudo não. Não, irmão. Deixa à vontade. Lá na frente você descobre que eu não estava exagerando. Mas quando você descobrir, será tarde demais. Quando você descobrir, você vai descobrir da pior maneira que se descobre, com lágrimas de sangue. Por que eu não dei ouvidos à palavra de Deus? Por que eu achei que o pastor estava exagerando? Nós precisamos, queridos, seguir a estratégia que nos é dada por Neemias. Amados, a igreja não pode ser ou o pai, ou a mãe, ou só o filho, não, a igreja é composta por famílias, cada um no seu lugar, cada um com o seu dom, cada um com a sua área que Deus determinou para você ser uma bênção. E quando você faz a obra de Deus, seus filhos têm que estar perto de você, fazendo a obra de Deus. Você precisa envolvê-los na obra de Deus. Seus filhos precisam aprender a amar a casa de Deus. Quanto amo a tua casa, dizia Davi. Eu pergunto, quantos adolescentes temos hoje, adolescentes e jovens, que estão desenvolvendo esse amor pela obra de Deus, pela casa de Deus? Não estão, irmãos. Tenramente os seus pais os estão perdendo para as coisas desse mundo. E a universidade vai se transformar no golpe de misericórdia. O que faltava para terminar a obra que o diabo começou quando seus pais deixaram de vigiar. Não é vigiar no sentido de ficar tomando conta, ligando para o seu filho de 10 em 10 minutos para saber onde ele está. Não é isso, não. Eu estou falando de você montar guarda e ficar percebendo as atitudes malignas e de vez em quando chegar perto dos seus filhos e dar um toque. Olha, filho, não vai não. Filha, não entra por esse caminho não. Olha, isso aqui tem esse perigo aqui. Isso é montar guarda. Mas olha só, é só botar o pessoal lá, botar os... Não. Olha o que diz o versículo 14. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, ela ensina para a gente. Só que tem gente que não vê o ensinamento da palavra. Você bota os seus filhos lá na faculdade e deixa para lá? Não. Inspecionei. Como é que está esse negócio aí? Como é que está o andamento dessa coisa aí? Dispus-me. Você tem que se dispor para isso, senão a coisa não acontece. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Estava ali Neemias, incentivando. Gente, não tenham medo, não fiquem acuados, não. Nós vamos vencer essa batalha é nossa. No passado Deus fez grandes coisas através de Israel e tal. E estava ali Neemias, insuflando de esperança o coração de quem? Da liderança. Amados,
A liderança precisa de apoio. A liderança precisa de ajuda. A liderança precisa de homens que se levantem para ajudar a liderança. Eu quero dizer para você que você pode ser uma pessoa assim. Ao invés de você falar mal do seu líder, ao invés de você reclamar o tempo todo, ao invés de você resmungar o tempo todo, por que você não chega de vez em quando perto do seu líder e diz assim: eu estou orando por você? Tem que botar ele lá na salinha. Tá? Isso. Se eu fosse ele, eu gritava mais alto ainda. Esse lugar aqui é horrível, eu não gosto desse lugar. Por isso tem um lugarzinho ali dentro para ele. Tá? Amados, tem pessoas que ao invés de ajudar a sua liderança, atrapalham a liderança. O tempo todo é reclamando, resmungando, falando mal, puxando a liderança para trás. Mas nós podemos ser aqueles que oram pela liderança e de vez em quando dá uma palavra de ânimo, de estímulo, de encorajamento e diga: meu irmão, nós vamos vencer, essa batalha está difícil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. E isso vale com os nossos filhos, isso vale com a nossa igreja, isso vale no nosso ambiente de trabalho, isso vale aonde nós estivermos como povo de Deus. Mas uma coisa é certa: nós precisamos manter as famílias unidas nos lugares baixos e abertos. O que é lugar baixo e aberto? Existia lugar, irmão, do muro que ainda não estava reconstruído. Existia lugar que o muro já tinha chegado na sua altura, mas existia lugar que o muro estava baixo. Então, Neemias sabia, é ali que a gente tem que vigiar, porque se o inimigo for entrar, é por ali que ele vai entrar. Então, eles corriam para lá, montavam guarda de dia e de noite, para que o muro pudesse ser construído. Sua família está sendo construída, sua casa está sendo construída, sua herança está sendo construída. Satanás sabe quais são os lugares baixos da sua vida, ele sabe, e é ali que ele vai atacar, ali. Então, você tem que montar guarda contra eles. E outra coisa, essa visão que Deus nos deu, você acha que um povo que não vive o primeiro amor a Deus, que não vive o primeiro amor para com o seu irmão, que não vive o primeiro amor para com a sua família, vai ser um povo que vai se preocupar com vigiar e orar? Não vai. Quando a gente perde o primeiro amor, o candeeiro é removido, a luz se apaga, o crente não ora, não se importa mais com nada, ele vem até a igreja, até trabalha em algum ministério e se torna um ativista dentro da casa do Senhor. Mas que você entenda que o Senhor está nos chamando aquele compromisso aí, ó, restauração do primeiro amor. E é por isso que eu queria orar nessa noite com as famílias que estão aqui. Amados, os últimos dias têm sido para mim dias de angústia. Por ver, sabe o quê? Sabe o que tem me angustiado? É ver irmãos que estão distraídos. Vamos colocar nas mãos de Deus? Vamos. Mas vamos montar guarda. Vamos inspecionar. Vamos fazer a nossa parte. E os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são dias de definição para a nossa nação. Tem gente que está achando que essa eleição é só mais uma eleição. Ih, bispo, é só mais uma eleição. Você está ceguinho mesmo, né? Você não consegue ver o que está acontecendo no mundo espiritual, sobre o céu do Brasil. Se você acha isso, irmão, vai orar, vai pedir direção a Deus. Se Deus confirmar isso no seu coração. Mas primeiro você vai ouvir o que o Espírito de Deus está falando às igrejas. Amados, tem 23 anos que eu pastorei essa igreja. Eu acho que já deu para você me conhecer, né? Tem gente que está aqui desde o início. Eu nunca me envolvi com nada disso.
Eu poderia me considerar uma pessoa apolítica. Eu sou avesso à política. Mas não estou tratando de política. Eu estou tratando de um ataque maligno à igreja e às famílias no Brasil. Tem plano sendo arquitetado de soltar os bandidos da cadeia. O que você acha que vai acontecer com a segurança que já está complicada e que muito irmão não pode vir à noite na igreja, porque não pode sair de onde mora? Se eles tentarem resolver o problema da superlotação soltando 1/3 dos presos. Chama-se Programa de Desencarceramento. Mas eu não sabia disso. Eu sei. Agora você entende a minha angústia? Há um projeto colocado no programa de governo de liberação das drogas. Ah, mas, bispo, eles vão liberar só a maconha. O projeto não fala de maconha? Fala de drogas. No plural. Há um projeto para descriminalizar o aborto. Inicialmente até a 12ª semana. Mas depois vai liberar geral. Você sabe que todo projeto desse, eles botam a mão, depois o braço, depois o corpo inteiro. É sempre assim. Você está entendendo? Porque não dá para ficar calado? Satanás mandou um recado: eu vou arrebentar com a família de vocês. E vai ser na base da lei. Lei essa que a Bíblia de vocês diz que vocês têm que obedecer. Complicou? Muito, né? Eu vou pedir que você ore pela sua família, mas vou pedir que você monte guarda, de dia e de noite, como Neemias fez. Quando os inimigos viram que os planos deles foram frustrados, aí eles desistiram. Oh, não dá mais, os caras estão lá esperando a gente armado até os dentes. Se a gente for, vai morrer muita gente, então suspenderam a missão. E se eles não tivessem feito isso? Eles teriam atacado. E para quê? Para suscitar confusão ali. O texto diz, suscitar confusão no meio deles. Será que está acontecendo uma confusão hoje no meio do povo de Deus? Tem uns crentes brigando contra outro por causa de política? É impressão minha ou eu estou errado? Acorda, irmão. Mas não é porque a Bíblia vai cair da sua mão, não. É porque você vai cair da presença de Deus. É muito pior do que a Bíblia cair da mão. Povo de Deus, não tem que discutir isso. Tem que orar e apoiar aquilo que precisa ser apoiado. E se você não tem nada de bom para falar, não fale contra. Não abra sua boca para emprestá-la para o diabo. Se você não acredita em nada, acredita pelo menos no seu pastor, que sou eu. Agora, se eu não mereço a tua consideração e o teu crédito, aí a coisa está mais séria do que eu pensava que podia estar. Ou os irmãos acham que eu estou com algum partido e vou ganhar algum dinheiro com isso? Tem irmão achando, talvez, que eu vou arrumar uma boquinha lá na política e talvez é isso? 23 anos, irmão. Não são 23 dias, não. Eu abomino isso para a vida de líder cristão. Acho que líder cristão não deve ser nem candidato a nada.
Você sabe qual é a minha agonia? É porque eu amo você. Eu estou tentando abrir os seus olhos para o que está acontecendo no mundo espiritual, não é no político não, no mundo espiritual no Brasil. Tem políticos dizendo, nós vamos arrebentar com a sua família. Ah, mas isso é assim mesmo, sempre foi isso. Não era assim não. O cara roubava, mas não se metia com a família de ninguém. Mas agora ele não quer mais roubar, ele quer roubar, matar e destruir o Brasil. Matar, roubar e destruir a nossa nação. Dá uma olhadinha para a Venezuela, aqui do lado. Acorda, irmão. Ah, porque eu gosto do político tal. Eu não gosto de nenhum deles. Mas hoje a gente precisa tomar uma decisão. Eu amo a minha família. E espero que você ame a sua. E que você esteja disposto a defender a sua família. Porque Jesus te deu ela para você tomar conta dela e defender.